A produção já tá reclamando aqui do meu grito, mas tudo bem. Sejam bem-vindos a mais um Joadcast, podcast da Joad. Meu nome é André, mais uma quinta-feira, estamos aqui para bater um papo. Hoje tenho a honra de ter César da Hora. Fala aí, André, seja bem-vindo beleza? mais uma vez. Dá um oi pra Obrigado. galera, César. Fala, galera, tudo bem? Que o Senhor te abençoe e que nós sejamos abençoados por Deus através desse bate-papo aí. A gente tem alguns assuntos interessantes para falar, não é verdade? Isso aí, fica ligado, então já pega esse link, compartilha nas suas redes sociais, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, aciona o sininho lá, né, para receber as notificações, isso, ativa o sininho aí. Nossas redes sociais, @joad.oficial, estamos no Instagram. No Facebook, você acha a gente como @joad.oficial também. Procura por Joad Piranga, você vai encontrar. Amanhã esse episódio estará liberado no Spotify também. Você encontra a gente como Joadcast. Isso. Se você procurar por Joad, você encontra nossas playlists. Certo? Né? Tem mais alguma rede social que eu esqueci? O YouTube, por onde você está acompanhando. O YouTube aqui também. Isso, e acho que é isso, né? Se você quiser nos encontrar, onde nós estamos, César? Nós somos da Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga, presidida pelo pastor Alcides Favro, na Avenida Doutor Ricardo Jafé, número 214. Se você quiser e puder nos visitar, você será muito bem-vindo lá entre nós. Isso aí, você vai encontrar uma galera abençoada. Se você for lá nas nossas redes sociais, já vai conhecer um pouquinho do trabalho, certo? Isso, vai ver algumas pastas lá nossa, inclusive pode conhecer um pouco mais a respeito do Joad Daily, né? Que é o quadro que nós escolhemos Joad hoje. Daily, que toca aí os trabalhos do dia a dia, da Joad, a agenda. Então, fique ligado, tem muita coisa boa pra você e também conferir. Mandar um abraço, né? Exatamente, manda os abraços aí, César. A gente quer mandar um abraço para os nossos líderes, né? O irmão Gilson, o irmão Marcelo, o irmão Pedro, são os três que nos lideram e estamos aqui agradecendo por essa oportunidade, por essa liberdade que vocês têm nos dado também. Junto com o pastor Nequinho, né? Que a gente chama carinhosamente, mas pastor Manuel, e também o pastor Sebastião, que são os pastores adjuntos do nosso presidente ali na sede, tá certo? Isso aí, agradecer o pastor Alcides Favro também pela confiança e acho que é isso, né? Vamos começar aqui? Acredito que sim, podemos começar. Então, maravilha, fique ligado porque hoje vai estar top. Teremos polêmica? Ah, não sei, acho que não. Vai que? A gente tá tranquilo. O convidado aqui tá aquecido. Beleza, beleza. Tá marcado pelo fogo. É isso, vamos lá, César, nos dê a honra. Apresente nosso convidado. Então está conosco aqui, nos dá essa honra, o irmão Marcelino. Pode ser o irmão Marcelino, tudo bem? Irmão. Seja bem-vindo, irmão Marcelino. Irmão Marcelino congrega ali na cidade de Itatiba, é isso? Isso. E ele está muito envolvido ali com a CAAD, né? Isso, então a gente vai ao longo do episódio explorar um pouquinho essa questão da CAAD, o que é a CAAD, se você não conhece, a questão dos adolescentes. Mas a gente também... É um dos também... líderes, né? É o líder junto com o Pedro, né? Da CAAD geral. Isso, da forma ali, maneira ministerial, né? Isso, exatamente. Do ponto de vista ministerial. Mas uma honra receber o irmão aqui hoje, uma alegria. E antes de mais nada, eu acho que é interessante o irmão se apresentar aí pra gente, se apresentar pra galera que tá ouvindo a gente. Quem é o irmão Marcelino? De onde veio? Fala um pouquinho do irmão. Esse espaço é seu agora. Isso aí. Muito bom, tô muito feliz de estar aqui, André, César. É muito gratificante estar podendo estar participando aqui de um trabalho tão abençoado como esse e que está crescendo aí, está tomando força. Graças a Deus. Marcelino. Vamos pro Marcelino. É, isso aí. Já vai compartilhando o pessoal de Itatiba lá, que o pessoal de Itatiba para redes sociais são fortes. Isso, vamos lá. Você vai fazer propaganda até de lá. Vamos aumentar esse alcance aí, pessoal. Vamos lá. Vou compartilhar com certeza. Bom, eu sou presbítero, né, na Igreja Assembleia de Deus Ipiranga em Itatiba. Sigo os caminhos do Senhor há mais ou menos, vamos aí para 15, 16 anos, servindo ao Senhor. E ali em Itatiba, congrego na igreja sede, sirvo ali com o pastor Marcos Ladeia. Pastor Marcos Ladeia, Deus te abençoe, meu pastor. Já compartilha aí, pastor. Queremos você aqui, hein, pastor. High level, hein? Boa. Pastor Ladeia é uma bênção, tem nos ajudado bastante, tanto pessoalmente, a gente ali como obreiro, como membro, e também como liderança ali com os trabalhos da CAAD.
Em Itatiba eu sou o líder coordenador de adolescentes geral lá. Temos 10 congregações trabalhando com adolescentes. Temos um grande desafio lá de ter adolescentes nas mais ou menos 28 igrejas que nós temos lá. E também sou coordenador adjunto aí com o meu líder Pedro. Pedro, meu líder! Tô seguindo seus passos, hein, Pedro? Então é uma bênção trabalhar com adolescentes. Adolescentes é assim um grupo, um grupo de pessoas, né? Nós trabalhamos ali com a idade dos 12 aos 17, que durante um tempo eles não tiveram espaço mesmo no nosso meio. Isso é uma verdade que é uma realidade que hoje está sendo mudada. O adolescente hoje ele tem um grupo, ele tem uma participação na igreja, ele tem um líder que ele pode contar, que ele pode ali se apoiar, né? A gente sempre trabalha naquele contexto de que a família é a melhor orientadora, mas tem sempre um líder ali que pode ajudar, que pode auxiliar e que vai dar um norte verdadeiro para esse adolescente, né? Então, hoje, na nossa realidade, e a CAAD está aí para dizer isso, né? O adolescente ele tem um espaço, sim, ele tem uma atenção especial, sim. A igreja, é isso que é interessante, a nossa igreja Assembleia de Deus Ipiranga abriu seus olhos para enxergar o adolescente. Sim. Poxa, esse adolescente aqui é um potencial. Amanhã ele vai ser um obreiro, amanhã ele vai ser um missionário. Eu preciso começar a trabalhar com ele agora, né? E não deixar para preparação só quando ele estiver grandão, só quando ele estiver né, numa idade mais para frente. Mas não, vamos começar a trabalhar com ele aqui. Uma coisa interessante que aconteceu no congresso esse ano. Houve um trabalho extraordinário lá. A Josiane, a irmã Ana Cláudia, as regentes, a Cris, a Cíntia, elas fizeram um trabalho tão lindo com os adolescentes lá, porque assim, o adolescente ele não tem a voz 100% formada ainda. Porque ele está ali com os 12, 13 anos, a voz dele ainda está passando por aquela etapa de mudança. Fizeram um trabalho sensacional lá, os adolescentes, o back vocal de adolescentes, uma coisa assim que geralmente a gente emprestava de alguém. A gente emprestava de alguém. E esse ano a gente conseguiu fazer um back vocal de 100% de adolescentes. E assim, é muito gratificante para você ver que os adolescentes são um potencial que a gente trabalhando com eles, com atenção, eles produzem muito fruto pro reino, muito fruto. Sim, isso é verdade. Então, esse é o grupo que eu tô, e eu sou adolescente, né? Tamo junto, né? Sou adolescente. Não sou natural de São Paulo, eu sou mineiro. Sou mineiro. Tem essa novidade. Família de Minas. Uai. De onde é que meu irmão é? Chama Taiobeiras. Não conheço. Nossa, eu nunca ouvi falar. É perto de Montes Claros. Ah, Montes Claros Montes já Claros é mais... já é. mais... Não, então, vim de lá, tem mais ou menos aí 20 Minas, anos. Adolescente ainda? Com 18 anos Jovem. eu vim pra cá. Com 18 anos. Eu tinha uma irmã que morava aqui. Mas você veio direto pra Itatiba? Direto pra Itatiba. Aí nessa época o irmão não era convertido ainda. Não era da Foi igreja, depois. não era. Aí mas você veio com 18 anos e aí já de imediato conheceu a Assembleia de Deus ou você passou por outras igrejas? Olha pra você ver, interessante isso aí, hein? Descobri aí, Agora você tocou. Na verdade, assim, eu assim, nunca tinha frequentado a igreja evangélica, nem nada. Assim, de certa forma, frequentava a igreja tradicional, apostólica romana. E assim, aquela coisa, né? Praticante, né? De um domingo a cada 2 anos bissextos. O praticante, só que não, né? Só que não. E aqui eu comecei, assim, no meu trabalho, eu trabalhei na Vicunha Têxtil. Né? Era uma empresa ali em Itatiba, né? Muito grande, tinha 3 filiais ali. E eu trabalhava em uma dessas unidades. E ali tinha um grupo de irmãos que trabalhavam comigo. Né? Ali tinha tudo, hein? Tinha batista,
Quadrangular, Assembleia de Deus, Ministério O almoço Ipiranga. devia ser quente, né? A discussão. Vou te contar o que acontecia lá agora. Porque- Mas a igreja de Cristo é uma Imagina só, a- irmão, tá tudo certo. Imagina a confraternização da empresa. E era muito bom, assim, eu sempre, assim, tive facilidade em fazer amizades, né? Uhum. Então ali logo já fiquei amigo deles, a gente começava a conversar e tinha um irmão lá, o irmão Márcio. Irmão Márcio, ativa o sininho aí. Já compartilha. Já compartilha aí. O irmão Márcio, o irmão Alfredo, alguns irmãos, eles me convidaram para ir para a igreja. Uhum. E eu era muito amigo do irmão Márcio, muito amigo mesmo, assim. A gente, até hoje, né? Lógico que as coisas vão tomando seus rumos, né? E a gente acaba ficando com a vida muito corrida, né? E ele insistiu pra mim na igreja. Eu falei assim, rapaz, eu vou pela amizade, né? Poxa, eu vou deixar meu amigão aí decepcionado. Vou recusar o convite, né? Só vou por educação. Né? Por educação. Essa foi a intenção que eu tava. E eu fui uma vez, igreja batista, uma igreja tradicional, né? Uhum. E cheguei lá, primeiro dia, eu gostei do que aconteceu ali, embora... Eu falo a verdade, eu não entendia direito, né? Eu chegava ali, tinha os louvores, acho que a parte do louvor é uma parte que sensibiliza a gente bastante, né? Sim. E aí tinha a pregação. E a pregação eu tava um pouco perdido porque não acompanhava a pregação. Geralmente nunca tinha assim ouvido pregação, uma ministração, né? E gostei. Gostei do ambiente, gostei do lugar, voltei outra vez. Aí na segunda vez, a gente já conversava, né? Os irmãos já aceitar Jesus, já aceitou Jesus. Já Você tá vendo E a pela gente- segunda, terceira vez, tá gostando. né? Não, exatamente. Eu falei assim, aceitar Jesus, poxa, assim, eu não tô habituado a isso, né? Assim, eles não, se você sentir no seu coração, aceita mesmo. Vai pra cima. Se joga, né? Se lança. joga, se lança, é verdade. E na terceira vez que eu fui, foi assim, foi algo assim sobrenatural, né? Que a gente não consegue explicar a leveza, a tranquilidade, a paz, né? Acho que a palavra correta seria essa. Isso é verdade. Eu acho que a paz que a gente sente naquele momento ali, uma experiência nunca antes vivida. Eu nunca tinha vivido essa experiência do Espírito Santo, dessa paz no coração, dessa coisa da certeza de salvação, né? E naquele dia eu me senti muito à vontade mesmo. E o pastor fez o apelo, eu dei a seguradinha, Tentou até, né? fui para a direita, fui para a Tentou adiar esquerda. um pouquinho. E naquele dia eu aceitei a Cristo. Fui lá na frente, o pastor orou por mim, meus amigos ali, o Márcio, os que estavam ali, me abraçaram, ficaram muito felizes ali. E eu me senti, sabe quando você se encontra? Uhum. Eu me senti encontrado, falei, puxa, é isso que eu quero pra mim. Olha. Assim, aleatoriamente total. Falei assim, é isso aqui que eu quero pra mim. Poxa, isso aqui é bom pra mim. Isso aqui me faz bem. Esse ambiente me faz bem. E a partir de então eu comecei a frequentar, né? Uhum. Frequentar a igreja e tal. E aí, no meio dessas discussões, pra só eu não falar aqui, no meio dessas discussões, o que acontecia? Porque aí é o segundo nível, né? Subiu o degrau. Né? Subiu o degrau. O que acontece? Como a gente tinha ali diversas denominações, a gente discutia bastante sobre a Bíblia. Tinha a oração das 3 da madrugada. A gente trabalhava das 10 às 5 da manhã, que virava turnos, né? Entendi. Então sempre trocava os turnos. E no turno da noite que eu estava, tinha a ceia, né? Que é por volta de 2 da manhã, 2:30 da manhã. E depois da ceia, ali em frente à Vicunha ali, tinha um ponto de ônibus. E nós íamos ali orar e falar da Bíblia, ler um versículo, orar. E nessa começamos a falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Vixe.
E aí uns não acreditam. O João Batista, Exatamente. O irmão aceitou a Jesus na Batista. Foi Na isso, Batista. Né? que é tradicional. Tradicionalíssima. Calvinista, etc. E aí começamos a falar ali sobre o Espírito Santo. E eu, assim, automaticamente, quando eu leio a Bíblia, assim, eu acredito na veracidade da palavra de Deus. Sim. Eu não acredito que foi só para o passado. Embora algumas passagens foram realmente para o passado, eu creio que o Novo Testamento ele é muito atual e para os dias de hoje. E aí começamos a conversar sobre esse assunto ali. E aí eu acreditava, eu sempre acreditei. Eu falei assim, mas tá escrito aqui o batismo com o Espírito Santo, o revestimento, falar em línguas, os dons espirituais. Eu não creio que foi pro passado, eu creio que é pro presente. E aí eu tinha essa limitação. O que eu fiz? Eu falei assim, então vou visitar uma outra... Irmão, olha pra vocês verem. Eu visitei uma igreja... Assim, eu falei assim, muito boa, mas assim, falei assim, puxa, eu vou tem um irmão chama Alfredo, né, que trabalhava com a gente, eu falei, eu vou na igreja do irmão Alfredo. E fui lá, meus irmãos, naquele dia, André e César, naquele dia, foi o dia. O que aconteceu? Veio um pregador, ele não era ali do meio, né, da cidade. Ele começou a pregar, tal, eu estava pregando. De repente o baterista se levantou. O baterista. O baterista eu conheço ele hoje, o Reginaldo, é uma bênção, mas ele é bastante tímido. Isso aí não era só baterista. Não. Era só baterista da igreja, né? Rapaz, ele tava ali na unção. Ele é bem tímido. Inclusive eu trabalhei com ele também. A gente trabalhava todo mundo junto ali. E o Reginaldo super tímido. Ele levantou, cara, e começou a falar em línguas, assim, a igreja ficou quieta, assim, um silêncio total na igreja. E a nossa igreja, você sabe, é todo mundo dando glória ao mesmo tempo, todo mundo orando, um falando em mistério, o outro, né? E a igreja em silêncio, e ele falando em mistério, levantou da bateria ali e falou em mistérios, né? Aí daqui a pouco ele sentou. E aí eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? O que é isso aí? O que é isso, né? Nunca tinha visto. Aí levantou uma irmã, uma jovem lá, e começou a interpretar o que ele falou. E aí eu falei assim, isso aí tá na Bíblia, meu. É verdade. Um falou e o outro interpretou. Sim. Então, a partir daquele dia, eu falei assim, não, é aqui o meu lugar. Isso já na Assembleia de Deus? Já na Assembleia de Deus. Foi a primeira visita que eu fiz no Ipiranga. Nossa, que... Primeira visita. E aconteceu isso aí, no Jardim Galeto lá, em Itatiba. Aí você ficou aquele espanto, aquela surpresa. Eu fiquei assim, como se diz, havia uma discussão sobre o assunto e eu vi o assunto acontecendo. Então, assim, é prático. Então você fala assim, não... Os conceitos que essa igreja acredita, eu também acredito. Sim. Então eu acho que nada mais adequado do que eu seguir aquilo que está mais próximo ao que eu acredito. Sim, sem dúvida. Né? É óbvio que a gente vai na igreja para aprender e absorver. Sim. Mas a identificação eu acho muito importante. Eu me identifiquei de como diz o pastor Ladeia, de prima. Porque às vezes você fica... ainda mais que a gente pode até pegar atualmente, as mídias, a comunicação, a informação dela é muito maior e ela é mais alta. E dependendo da fonte que você se alimenta, você tem uma influência para A ou B, né? Que a gente não está de maneira nenhuma desmerecendo as outras denominações. Porém, você tocou num ponto que eu acho importante, que é quando você não se identifica, em vez de você querer mudar ali e ficar brigando por uma coisa que talvez para você seja inegociável, é melhor você, de fato, fazer isso, né? Eu respeito, ok, eu vou procurar um outro lugar que alinhe essa doutrina que é bíblica, né?
não é fora da Bíblia, e ficar ali, porque senão você não também fica causando aquela discussão vã, né? Desnecessária. Exatamente. Desnecessária. É importante o que eu penso, né? Se eu me identifiquei com aquela fé que é praticada ali, e ela condiz, porque assim, não é que a gente está escolhendo, a gente está, não é o menu, né? Isso é verdade. Não é o menu, não é o menu que eu vou escolhendo. Na verdade, eu acredito, pelo menos para mim, funciona bem assim, né? Eu acho assim, a partir do momento que eu vou participar de uma igreja, eu acho que minha vida está ali também. Sim. Então, como que eu vou participar de algo que talvez nem eu acredito? Sim, é verdade. Eu acho difícil, é complicado, é um trabalho complicado. Você fica naquele conflito interno. É um conflito desnecessário. Exatamente. Desnecessário. Porque ali nós estávamos entre várias denominações. Então, qualquer um que eu ia ali, estava tudo certo. O mais importante, eu acredito, é você estar em Cristo. Sim. Isso é o mais importante. Sim. Mas a gente chega a um ponto que nós começamos a falar de ministério, falar de vocação. Você começa a aprofundar o tema, Exatamente. E a gente precisa desenvolver a nossa vocação dentro daquilo que a gente crê e aquilo que você acredita que vai desenvolver melhor. E nesse ponto, apesar de na época eu ser um novo convertido, totalmente novo convertido, mas sempre gostei de folhear as páginas da palavra do Senhor. E fui ali lendo e falei assim, não, isso aqui eu acredito. Eu acredito. Sim. E é interessante como as coisas vão acontecendo. E sempre ali, aí já na igreja, já ajudando no que precisava, na cooperação ali, né? Como Isso cooperador. Você Já na decidiu por Assembleia, mudar para Decidi, Assembleia e foi se decidi. envolvendo. Comecei a me envolver. Uhum. Comecei a me envolver. Nós tínhamos lá as orações do ciclo de oração. Perdia uma. Perdia uma. Saiu da tradicional e foi pro ETT. Já vou pro fogo. Nós Vou incendeia tudo, né? Isso aí. já tinha ali os eventos do ciclo de oração, semanal. Comecei a me E era afundar. nessa pegada, Itatiba? Porque Itatiba, Pegada. pra quem não conhece, é legal conhecer você que é pentecostal. Lá é uma igreja bem pentecostal mesmo, né? Itatiba é uma igreja era nessa pentecostal. pegada ali, Nessa pegada. dos Itatiba cultos, sempre louvorzão, foi uma igreja muito pentecostal, Que legal. né? Desde lá do pastor Raimundo, aí vindo os pastores, pastor Ladeia, que tem um trabalho, o pastor Ladeia é tão interessante, né? Um homem de Deus, ele tem o CPU, que é o Congresso Pentecostal Unificado. É pentecostal não? Pastor Ladeia? Não, ele tem um congresso para divulgar, vamos dizer assim, a ideia, a cultura pentecostal. Uhum. Esse ano foi até interessante, né? Sempre é em fevereiro, março ali. Esse ano foi sobre a Rua Azusa, onde começou ali o Pentecoste. Foi um trabalho lindo, lindo mesmo. Pessoas aceitam Jesus ali, batismo com o Espírito Santo, cura divina. Pega nos pontos teológicos ou doutrinários do meio pentecostal e Isso. explora esses... Exato. Legal. Ele faz um trabalho que antecede o congresso, né? Uhum. Ele antecede ao congresso, que aí é o domingo. Todo domingo tem uma mensagem sobre o Pentecoste, Legal. né? Ele deixa livre para os obreiros trabalharem conforme Deus conduzir, mas ele predefine um direcionamento ali, olha, se Deus colocar essa direção, façam assim. Perfeito. E aí vai, o que precede ao congresso é esses domingos pentecostais, né? Que aí vai vários pregadores, foi o irmão Jurami, uma bênção. Então foram lá, uma bênção de Deus. Mas aí, o irmão Marcelino, hoje o senhor, não sei se eu chamo de você, o senhor. Você. Então eu chamo de você. Você é líder dos adolescentes e o Sim. líder da CAAD. Quando você entrou no Ipiranga, como que foi esse processo até você assumir
os adolescentes, foi de bate pronto que você começou a trabalhar com os adolescentes? Você passou por Você outros... fazia parte da mocidade. Exatamente. Como que foi essa... A trajetória ministerial, exatamente, né? isso. Como que você acabou se envolvendo? Esse amor, né? Porque eu penso que o líder, antes de tudo, ele tem que amar os liderados dele, né? Então... Sim. É interessante isso aí, porque nessa de cooperar, na época eu fui consagrado a diácono, né? Uhum. E ali fui ajudando, trabalhando ali. E houve uma mudança. Fez o grande templo lá, que é na rua José Boava, que é no bairro Nosso Teto, que é um templo bastante grande. Sim. E na época, a antiga sede ela ficou durante um tempo parada, né? Uhum. Então, quando retomou que a gente chama hoje de congregação central, mas que é a sede mais antiga, eu fui convidado para ajudar lá, na época foi o irmão Josias, eu fui convidado para ajudar a retomar os trabalhos lá. Uhum. Então nós fomos lá em 4 ou 5 famílias, assim, eram máximo 20 irmãos. Na igreja. Na igreja, e a igreja cabe em torno de 250. Isso em que ano? Isso em 2012, 2013. Tem uns 9 mais anos. ou menos, 9, tem. 8 anos. E ali nós começamos a retomar o trabalho na igreja que era a sede, na congregação central. E ali o trabalho foi se desenvolvendo, eu auxiliava em tudo, né? Foi para trabalhar, né? Então... Quem foi para trabalhar. Quem foi para trabalhar. Na diaconia, na porta, na recepção. Uhum. Até que foi tomando um corpo, né? Aí, na época, o Josias nos colocou lá para auxiliar, né? Aí trocou o obreiro, que aí Josias ficou bastante focado nas missões, né? E aí eu comecei a auxiliar, na época, o pastor Ricardo Silva, né? E ali eu desenvolvi bastante esse ministério do presbitério com ele, né? Eu ajudava a dirigir culto, às vezes quando ele não podia ir, a gente estava ali dando suporte em todas as atividades. E aí o atual líder trabalhava com mocidade também. Eu era o líder da mocidade de lá. Ah, então você começou Eram 3 jovens que tinham. Isso aí. Eram 3 jovens que tinham. Era o líder. Aí foi tomando corpo também. Uhum. Foi começando a chegar jovens, alguns das famílias mesmo, alguns novos. Uhum. E aí houve um momento que aí o Jonas, que é um dos iniciantes do trabalho de adolescentes em Itatiba, ele veio também para a Central. Uhum. Ele veio congregar na Central. E ali a gente conversando, ia trocando ideia, né? Muita gente boa. Eu falei assim, Jonas, me ajuda aqui com os jovens, né? Me ajuda aqui com os jovens. E ele tem uma visão, ele é um visionário. Ele enxerga as coisas produtivas, entendeu? E começamos ali a trabalhar com ele, com os jovens. E aí a mocidade tomou um corpo também. Uhum. Aí veio o filho dele. E aí a mocidade já estava com 15, 20 pessoas. De 3, estava com 15, 20. E aí a gente começou a atender essa demanda. E aí o Clenils, que era o líder de adolescentes, ele começou a me procurar. Qual que é o segredo, né, para esse crescimento aí? Que ferramenta você tá usando? Me ajuda aí, né? Pra você ver, né? Nesse caso em específico, eu entendi assim, o Jonas, ele é um líder nato. Ele é uma pessoa que sabe trabalhar. Ele foi um dos precursores dos adolescentes lá e fazia um trabalho fantástico. E eu chamei ele e falei assim, Jonas, faz o que você sabe fazer aí, cara. Tamo aqui, deixa Deus te usar. Uhum. E liberdade total. E aí começamos a fazer algumas coisinhas ali para levantar alguns recursos. Começou a movimentar. E esse movimento foi muito bom. E aí o Clenilson, que era o líder de adolescentes, ele começou a ir lá, me chamar para liderar adolescentes. Aí você falou, eu falei, e de bate pronto eu falei que não, cara. Mas por que essa resposta negativa? O que acontecia? Eu já tinha uma função ali. Ah, entendi.
de ser um segundo, né? Uhum. Era um suporte ali à igreja. E eu achava uma carga pesada. E assim, pelo menos eu enxergava que para mim ser um líder geral em Itatiba, eu teria que mudar para a sede. Uhum. Essa é mais uma questão assim, para a gente obter as informações. Porque Às é vezes o filtro, né? A sede geralmente é o filtro. Exatamente. Você tem as diretrizes também, Exatamente. uma série de facilidades ali de estar. Geralmente onde estão os líderes gerais, né? Então a informação, a comunicação acaba sendo melhor, né? A informação chega mais apurada e você está por dentro dos assuntos. Uhum. E eu não enxergava como eu conseguiria realizar esse trabalho sem estar ali, né? Apesar de ser pertinho, né? Mas não enxergava. E eu falei assim, vamos orar, irmão Clenilson. Vamos orar mais. Vamos orar mais. Eu falei assim, deixa ele vai desistir, né? Confirmar isso aí, né? Ele vai esquecer, ele vai arrumar outra aí. Cara, ele voltou. Mas aí, quanto tempo, assim, mais ou menos, depois? Eu acredito que negativa. em mais ou menos 2 meses ele conseguiu... Você tinha esquecido, é legal. Ele conseguiu me convencer. E falei assim, como é que eu vou liderar adolescentes, né? E você quantos anos, Marcelino? Eu tava, 2013 para 14, eu tava com 29 anos, 28 anos mais ou menos. Aí você falou, Jovem também. Jovem. Não, minha neném tinha acabado de nascer. Então, mas aí que tá, às vezes, né, 28, 29 anos, pai de família e tal, como que eu vou me... Pelo menos eu penso, pra mim, né, a maior dificuldade é como que eu vou me comunicar com um adolescente, porque a linguagem é outra, a geração é outra, os desafios são outros, o contexto é diferente. É um desafio você entender isso quando você... Na teoria, você está numa outra fase mais avançada no sentido de até experiências, né? Sim. A princípio, César e André, o que acontece? O trabalho ele precisava de uma estruturação. Porque, igual a gente está falando, hoje, o adolescente ele tem um espaço na nossa igreja. Quando a gente vê a CAAD, é um trabalho que vem de cima, que ele dá um respaldo, dá uma robustez ao trabalho. O que acontece? Uma coisa é você iniciar um trabalho aqui que está começando. Outra coisa é você dar continuidade àquilo que já existe, que já tem um alicerce, que já tem uma proposta bem definida e que vem com um consenso. Né? E nós somos muito assim, né? Sim. Nós, quando está vindo, por exemplo, do ministério, nós temos a facilidade de dar de entender melhor a força que tem aquele trabalho. Sim. Né? Na época, o que aconteceu? A gente estava até brincando aqui. A gente não tinha, na época, por exemplo, um calendário de congresso para os adolescentes. Então, por exemplo, na verdade era assim, se der tempo, a gente faz um congresso de adolescente. Mas aí o que acontecia também, eu acho que assim, a criança saía do departamento infantil, aí ou ela já ia direto para os jovens, mas tinha aquela lacuna, né? Tinha. A gente sofreu com isso, né? Não tinha, no nosso tempo, época, aqui na sede, não tinha adolescentes. Quer dizer, houveram tentativas de fazer 2 ou 3 grupos de adolescentes, mas engrenar, a percepção que a gente teve logo no início era qual? O pré-adolescente, de 10 aos 12 ali, ele não é um adolescente, com papo de adolescente, com jeito de adolescente, com brincadeira de adolescente. Ele ainda tem muita brincadeira de criança. É verdade. E se você, por exemplo, se você colocar um pré-adolescente ou um adolescente de cara com um jovem, vai haver uma diferença muito grande de assunto. Por exemplo, geralmente o jovem ele tá com outros assuntos. Sim. Namorar, meu trabalho, vou comprar meu carrinho aí, né? E o adolescente, ele ainda tá desenvolvendo, ele ainda não sabe muito bem, ele não tem nada muito definido. E tem um choque muito grande quando essas realidades se encontram.
Diferente de você fazer um trabalho gradativo. Então, por exemplo, acontece muito. Quando a criança sai para o pré-adolescente e adolescente, geralmente ele sai em 2, 3. Ou seja, ele já sai com um vínculo ali. Sim. Ele já sai com seus amigos. Ele não vai chegar lá no grupo sozinho. Ele já está com os 2 ou 3 ali que vai ajudar ele a se firmar mais ainda. Né? Porque, querendo ou não, os amigos fazem muita força para que o adolescente fique. Né? Porque é comum. A gente percebeu isso aí, por exemplo. Um grupo que mais leva amigos de escola para a igreja é o adolescente. Isso é verdade. Porque ele não tem vergonha. Ele fala, vamos lá na minha igreja, cara. É verdade. É legal lá, meu. Sim. Parece que a amizade do adolescente, ele, ao mesmo tempo que ela é mais sensível, ele é mais... Ele tem uma liberdade talvez maior, talvez não se prenda Exatamente. ao que o outro vai pensar nesse sentido. Se é um amigo mesmo, né? Se o adolescente tem aquela liberdade de amizade. Que eu me lembro quando era adolescente, eu acho que eu evangelizava até mais, eu tinha vergonha não de tem ir na escola vergonha. ficar chamando. Uma vez eu levei na igreja, acho que uns 3, 4 da minha escola, assim. Tipo. Vamos lá, né? Isso Vamos mesmo. lá. Vai ter um negócio das adolescente. crianças. Na época que a gente saía dos adolescentes, das crianças, melhor dizendo, com uns 12, 13, às vezes a gente ficava um pouco mais, né? Então, por exemplo, tinha a EBF, a gente chamava os nossos amigos da escola lá, que vai ter brincadeira, vai ter um monte de coisa, né? Nós temos, lá em Itatiba, a gente tem vários adolescentes que eles vão na igreja e os pais não vão. É comum essa situação lá. É comum da gente fazer uma atividade que os pais não são da igreja. É muito comum mesmo, né? Aí, quando a gente vai sair, a gente tem que pegar autorização, tudo certinho. Sim. Já é comum, né, se pegar, mas principalmente nesses casos. Então, o que a gente percebeu? Lá em Itatiba, os trabalhos eles acontecem naturalmente. Tem a criança, tem o pré-adolescente, adolescente. Isso lá quando você assumiu jovem, os adolescentes. Logo quando eu assumi, já acontecia. Eu negociei com a líder de crianças, né? Eu falei assim, até que idade eu posso trabalhar aqui? E a gente definiu que era dos 12 aos 17, mas esse de 10 aos 12, para ele não ficar perdido, a gente começou a acolher eles para participar de um congresso, para participar dos ensaios, né? E a gente deixava ele à vontade. Poxa, você ainda sente que você quer ficar na criança? Só que a líder de criança também já via que ele tá grandão. Então ele tava ali no meio. E a gente começou a acolher esse pessoal. E os grandões também, que já não eram tão adolescentes assim. Tá na hora de trocar, sair do casulo, né? Tinha os adolescentes lá de quase 2 metros de altura. E a gente começou também a encaminhar, né? E o entendimento é que o quê? Todo ano nós temos pré-adolescentes que vão para o grupo de adolescentes, que estão saindo ali das crianças, que o trabalho já está iniciado, e adolescentes que vão para o grupo de jovens. Isso ele acontece de forma natural. Teve um ano que foi até legal, o nosso segundo líder, o Clayton. Ô Clayton, ativa o sininho aí, compartilha aí, cara. E ele fez um trabalho muito bacana lá ele congrega no Porto Seguro, que é um bairro, né? E ele fez o culto de transição, ou seja, Nossa, eu nunca tinha ouvido. Uma quantidade de adolescentes estavam indo para o grupo de jovens. Como se fosse uma formatura, né? Como se fosse uma formatura. Você se formou. Perfeito. Nossa, Exato. É uma festa, né? Tipo... Foi muito legal. Ele presenteou, apresentou lá os adolescentes que estavam indo. Foi bem bacana. Então, assim, isso que acontece hoje de uma forma natural, já foi um trabalho assim mais novidade. Puxa, como é que a gente vai fazer? Toda essa transição. Exatamente. São 2 transições, uma no início e outra no final. E outra no final. Para ele ter essa continuidade, né? Para ele não se perder nesse meio tempo. Mas ele dá continuidade no trabalho, na vida dele, né? Então isso é muito importante. Então, de princípio, o trabalho ali, quando foi passado para mim, era mais um trabalho de
fazer com que as coisas acontecessem. Que elas aconteciam de forma irregular. Entendi. Ou seja, tinha ano que tinha o congresso, tinha ano que aí não dava para fazer, não tinha data, O que não tinha nome. A agenda encaixa, né? O que sobrava a agenda encaixava. E aí o que aconteceu? Aí a gente começou a fazer um trabalhinho, não, vamos fazer, ter a nossa agenda também. Aí em 2014 foi o nosso primeiro congresso na minha coordenação. E foi uma bênção. Eu fiquei, porque eu trabalhava com 15, 20 pessoas, adolescentes, jovens, né? E comecei a trabalhar com 150 pessoas, 160 pessoas. Bastante. Né? Que já era um grupo que os bairros começaram a se integrar mais. Que legal. Aí a gente começou a fazer algumas reuniões. Os desafios dos eventos às vezes são sempre os mesmos, né? Sim. Os recursos são muito difíceis de conseguir. Porque tudo é um custo, né? Recurso, a logística. Não, ainda Tudo mais é um custo. adolescente, que quando você vai fazer por exemplo, um evento com jovens que já trabalham, já tem um recurso, eles mesmos, às vezes, ajudam, né? Agora o adolescente Aí a não tem esse logística, às recurso. vezes o adolescente não pode ir sozinho, Exato. tem que levar, Exato. então... Olha, não tem nós carro. temos alguns bairros lá que eles alugam até Topic para poder levar para os eventos. Nossa. Para poder fazer, para você ver que assim, a liderança, ela ama esse trabalho. Sim, de fato. Ela se sacrifica e não mede os esforços para o trabalho acontecer. E falando em desafios, porque a gente está falando de período antes da CAD até a gente chegar na visão da CAD, quais foram os desafios num sentido geral para você como líder ali? Porque até então, como não tinha, ministerialmente falando, um departamento que, de uma forma geral, comunicasse isso a todo o ministério, quais eram os desafios para vocês ali que não, na região de Itatiba, trabalhar com adolescente? Como que era nesse contexto, ainda que menos de 10 anos, mas o adolescente ele evolui muito rápido, né? Então, quais foram os desafios nesse sentido também, pessoal seu, de trabalhar com adolescente e trabalhar com departamento sem... eu não sei nem se eu posso dizer um suporte ministerial, mas um trabalho assim, ministerial da forma que a CAD que tem uma visão, hoje. né? Isso, exatamente, que passa ali e faz essa comunicação de uma forma geral. A visão inicial que nós trabalhamos com adolescentes é de fazer que ele tenha uma mínima experiência possível com Deus, né? Ou seja, o adolescente ele vai lá, ele tem os seus amigos, ele tem de certa forma uma agenda livre, ele não tem muitos compromissos e o desafio é o quê? Como que eu vou fazer esse adolescente ter uma experiência com Deus? Como é que eu vou fazer isso? Porque às vezes a gente imagina assim, é só abrir o Salmo 23 e mandar bala. Então a linguagem às vezes sendo personalizada para ele, isso faz ele ter um encontro com Deus. Olha, eu não canso de falar um dia que a gente teve uma palestra com a irmã abençoadíssima. Ela foi dar uma palestra. A gente tem um trabalho lá que é a consagração. Esse trabalho sempre existiu. Porque logo quando eu assumi, a gente falou assim, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu quero sugestões, eu não quero chegar aqui e impor uma vontade minha, que eu sei o que eu quero, mas sem entender o que vocês estão vendo também. Os adolescentes estão precisando orar, Marcelina. Falei assim, mas assim, nós vamos fazer os adolescentes orar, mas só orar por orar? O que a gente pode fazer mais para ser atrativo para ele? A gente pode fazer uma consagração de sábado, que é um dia tranquilo, e a gente, depois da consagração, nós fazemos bolinho ali. O padrão. Um bolinho, um momento de confraternização, né? É muito importante a integração das congregações, porque o que acontece? O adolescente, ele tem essa coisa, né? Ele fala assim, mas só eu que estou aqui? Só eu que sou crente aqui? Só eu que sou evangélico? Ele precisa de mais, é como se ele precisasse de
mais pessoas para Ele não uma foi em aprovação. grupo, né? Ele parece que não vai. Exato. Por mais que a gente Perfeito. fale assim, você tem que ir por causa de Jesus. A Não, gente sabe que ele precisa ele do sabe. amigo ali, né? Exatamente, exatamente. Ele precisa se sentir parte de algo. Exatamente. Então, perfeito, vamos fazer uma consagração, vai vir uns adolescentes de todo lugar aqui, eles vão se encontrar, aí eles vão cantar, eles vão pregar, eles vão dar risada um do outro, mas depois tá tudo certo. E foi isso que nós fizemos. E deu muito certo, meu. Deu muito certo. Veio todo mundo. Né? Era uma consagração sábado de manhã. E aí é o que eu comecei a explicar, essa questão da linguagem. Essa irmã, ela começou, a irmã Lídia, uma bênção. Ela começou a palestrar pra gente. Ela tem uma didática muito boa. E ela falou assim, vocês conhecem Minecraft? Tá antigão esse aí, né, meu? Tem hoje a Bíblia do Minecraft aí, Bíblia em quadrinhos. O filho dela adorava Minecraft. Aí pronto. Não sei se adora ainda, né? As coisas vão evoluindo. E ele fez, não sei se como foi combinado, né? Ele fez um lugar, um paraíso, e um inferninho lá, um lugar cheio de chama e tal. E existia uma ponte para esses lugares. E ela pregando ali, começou a pregar em Romanos e tal, e ao mesmo tempo, no Data Show, ela interagindo com aquela linguagem. E os adolescentes, César, você olhava para o adolescente e tava assim, ó. Admirado, né? Parecia que tava assistindo um filme. Ele achou que... Exatamente! E aí... Dentro da lógica que ela estava pregando, eu achei interessantíssimo. Não consigo fazer isso. E ela, assim, os adolescentes se prenderam nela. E ela ia falando ali em Romanos, né, da salvação, de passar essa ponte para a salvação ou para a ponte da condenação. E explicaria eles vidrados lá no Minecraft lá. Acho que deve ter tido uns 100 downloads ali. Baixou a palavra na hora. Não, mas é interessante essa metodologia aplicada, porque quando a gente vai ler os evangelhos, a forma com que Jesus falava a respeito do reino eram através de parábolas. Ou seja, e ele usava parábolas numa linguagem, num contexto, para que eles entendessem. Então, aquela pessoa que trabalhava com campo ou trabalhava com pesca, eles iam entender o que Jesus estava querendo dizer, qual era a mensagem por trás daquilo. Então, é que às vezes, a gente, pela nossa idade um pouco mais avançada, às vezes falta a paciência de nos comunicarmos com o adolescente. Exato. Porque o que eu vejo, a pouca experiência que eu presencio ali trabalhando junto com vocês, é que o adolescente, ele parece ser muito fechado. Mas se você souber se comunicar com ele, ele vai se abrir com você. Exatamente. Porque eu vejo que é uma fase que a mídia, o meio social, eles estão forrando os adolescentes com diversas informações. E é um período que o adolescente, aí a irmã Regina pode falar de psicologia, né? Ele está absorvendo e está procurando talvez um modelo para que ele tenha ali uma referência. Então, se nós, como líderes, não soubermos fazer uma comunicação, porque isso não é pecado nem heresia, né? Você não pode fugir daquilo que a palavra... Você tem que entrar no mundo, né? No Isso, contexto ali daquela pessoa. Exatamente, entender qual é a linguagem, qual a melhor linguagem para o seu público. Isso aí a gente aprende de oratória, né? Técnica de oratória é entender primeiro qual é o seu público para você saber qual é a forma que você vai se comunicar para que a comunicação seja eficiente. Então, o adolescente e as gerações, como elas avançam muito rápido, às vezes a gente não tem paciência de parar e entender qual é o contexto que os meus adolescentes, os adolescentes que eu estou trabalhando, eles estão vivendo. Porque a forma que talvez meu pai se comunicou comigo quando eu era adolescente, hoje já não é válida. Já não funciona tão bem. Eu acho que o desafio, aí você pode dizer até com mais propriedade do líder, é ele saber fazer essa comunicação. Porque como adolescente, como eu disse, está procurando essa referência, eu penso que se você souber fazer essa comunicação bem feita, e além de tudo ser um líder cristão,
o adolescente aí sim, a gente tem como dar um escape para esse adolescente, que às vezes a família que você disse, na sua igreja lá, tem muitos adolescentes que os pais não são cristãos. Então você vê que o adolescente está buscando, às vezes está gritando socorro, mas ele está fechado, porque ele está em desenvolvimento. Sim. E às vezes a gente, pela falta de paciência, a gente, tipo, que é o que você falou, que antigamente talvez não tinha tanta liberdade para os adolescentes, sim, etc. e tal. Isso é aquela questão de você entender a situação dele e a gente faz isso naturalmente com outras idades. Uhum. Talvez a personalização para o adolescente é porque ele a idade dele é muito pouca. Sim. As experiências que ele teve foram poucas, né? Ele está em fase extremamente de formação ali. Sim. E talvez a gente precise entender esse momento dele para encontrar uma forma mais fácil de direcionar ele. Senão a gente acaba fazendo de uma forma que ele perca o interesse, né? Que ele não tenha motivação, né? Que é aquela coisa do rótulo, né? Uhum. Aquela coisa do rótulo. Ele rotula os adultos como... não, o adulto lá só vai... me impor regras aqui, eu não tô afim de ouvir regra hoje. Não, mas isso aí é interessante porque eles rotulam? Porque o adolescente, em qualquer fase da história, ele sempre é uma fase de questionamentos. Exatamente. Ele questiona o porquê que eu faço isso, por que eu tenho que fazer aquilo, qual é a razão, me explica. E é o que eu digo, a falta de paciência de explicar. Aí rotula. Por que ele me quer impor regra? Porque... talvez em alguma geração era assim, sim, não, e não tem uma vírgula, porque isso e tal. E quando você chega com algo que ele se interessa, você já quebra essa barreira. Não tem rótulo, não tem nada, tem o que eu me interesso. Sim. Pô, isso aqui é legal, pô, esse cara é legal, chega esse cara era... né? Ia falar um monte de regrinha aqui, me colocar numa caixinha e me deixar preso lá. Poxa, o cara é legal, vou ouvir o que ele tem pra falar. Sim. E aí é nesse momento que você aí começa... a entender a linguagem dele e inserir dentro dessa linguagem dele o evangelho, a palavra de Deus e os conceitos cristãos. Sim. E ele vai absorver com naturalidade. Sim. Porque assim, o evangelho é o que a gente... é algo tão lógico e tão óbvio, né? Uhum. Hoje está muito em alta falar da lei da semeadura. Qualquer pessoa entende a lei da semeadura. Sim. O que você planta, você colhe. Não é assim? Sim, sabe mesmo. Mas é tão comum isso, é tão normal, o mundo secular usa muito isso, né? Você só vai ter sucesso se você plantar aqui hoje. Pô, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. É sempre esse, né? É sempre a questão do faça alguma coisa para ter um resultado. O que a palavra de Deus já ensina há muito tempo. Sim, de fato. Mas o que a gente percebe é que se coloca uma linguagem nova que aparentemente nem parece evangelho, mas o conceito é do evangelho. Sim. A gente vê, eu gosto muito, podcast, né? Joadcast. Né? Eu estava assistindo esses dias sobre o Thiago Nigra, né? Sim. Muito legal. Sim. E o Bruno... O que tá com ele? O Bruno Perini. Bruno Perini. E você vê que diversos conceitos de provérbios, de Sim. Eclesiastes, eles utilizam e aplicam em áreas financeiras, área de negócios, Sim. mas que são conceitos que tá aí há mais de 2000 anos. Milenar, e onde que milenar, tá? Tá na Bíblia. Exatamente. Se a gente muda a capa da Bíblia para uma capa de uma revista interessante... O cara lê e fala assim, é isso que eu vou fazer. Mas você coloca a Bíblia, aí o cara, Bíblia, religião. O preconceito, né? É o preconceito. Talvez isso seja gritante com os adolescentes. Uhum. Porque eles são muito a percepção do que eles estão vendo. Né? Porque eles querem aprender, querem se formar a sua opinião. Né? Sim. Então talvez a roupagem, quando você chega com uma roupagem diferente, mas com conteúdo central bíblico, eu acho que esse é o que tem dado certo, né? Sim, sem dúvida. E o que eu acho que é algo que nós precisamos... Eu preciso me adaptar como líder a esse novo formato. E trazendo sempre a ganhar ele para Cristo, a fazer com que ele se envolva na obra.
Que ele vai lá, ele pega a salvinha, É tira a porque oferta. o adolescente ele é uma locomotiva, né? Se você tem um grupo de adolescentes fortes, você vai conseguir fazer qualquer tipo de trabalho que você colocar na agenda. E se o adolescente ele vem com você, aí já ele vai. É que, infelizmente, nos falta paciência, né? Às vezes a gente, por exemplo, quando Jesus ele está com as crianças, os discípulos tentam tirar as crianças, atrapalhar e tal, aí Jesus vira e fala assim, não, na verdade se vocês não forem como essas crianças, não me receber como essas crianças me recebem, vocês não vão para o céu. Ou seja, o que eu vejo do que Jesus estava dizendo ali é que a forma que ele estava anunciando o reino para aquelas crianças é uma forma diferente da que ele tinha que anunciar para quem talvez era adulto. Então, cada fase do ser humano é o que você falou, uma roupagem. A gente tem que entender que o que talvez para mim seja algo, como que eu posso dizer, fácil, básico demais, claro demais, para o adolescente, talvez eu tenha que apresentar ele de uma outra forma para que ele absorva essa informação da melhor maneira possível. Sim. Né? Esse é o nosso desafio. Sim. Né, trazer com... Parece que nós discutimos algo que parece novo, né? Uhum. É novo, e de fato é novo. Nós estamos redescobrindo que nós precisamos nos comunicar melhor com o público que a gente atende, né? Mas se você for ver, em todas as áreas são assim, né? Nas áreas tecnológicas, a comunicação é outra. Nas áreas de engenharia, a comunicação é outra. Na área de administração, principalmente, sim, a comunicação é outra. Aí nós vemos lá desde do começo das teorias de administração, elas vão se atualizando e vão... hoje o líder, né? Nós falando de líder, sim, né? O líder ele não é mais aquele cara que senta lá no escritório. O chefão, né? O chefão. O líder é o cara que vai sentar na mesa e falar, me ajuda, exatamente, me ajuda pelo amor de Deus. Então, eu não o sei líder ele tem até o conceito mais recente aí, né? Que é o líder coach, né? É o cara que consegue... Né? Não é pregador coach. É teologia coach aí. Não é... Mas na administração, ele é o cara que consegue trazer à tona o potencial daquele que ele está liderando. Sim. Olha que conceito diferente. Antes o conceito era outro. Faça essas regrinhas aqui que eu estou mandando você fazer. E é um desafio, né? Você transformar o medo dos adolescentes. A gente pode até falar de outras, talvez, outros pontos que a gente possa entender melhor o adolescente, mas eu acho que um dos pontos de partida para se entender um adolescente é entender que é uma fase de muitos medos, né? Sim. É o medo de não ser aceito pelos amigos, é o medo de não ser aceito pelo namorado no sentido de que eu sou feio, ninguém gosta de mim, ninguém olha para mim. O bullying que a gente vê hoje tem essa palavra, né? Esse isolamento, às vezes, que a gente sabe que tem, o adolescente... Por isso, o psicológico dele, o emocional dele fica afetado. É o medo de não ser alguém na vida, porque às vezes o adolescente, quando era criança, ouviu de outras pessoas que ele nunca seria ninguém, então cresce com um certo trauma. É entender esses medos. É uma fase de muitos medos, eu penso. É o medo do que vão falar de mim. Na própria família, às vezes, porque meus pais... me deram de tudo, não sei o que, e agora eu preciso corresponder, então é uma fase... Olha, essa questão do medo, né? Eu tenho tentado buscar, por exemplo, eu gosto de pregadores mirins. Uhum. Já trouxe os 3 lá no Itatiba. Uma bênção. Nós fizemos a última, nós trouxemos um pregador lá da região de 14 anos. O que acontece? Marcelino, qual a mensagem que um pregador de 13 anos vai trazer? Essa é a ideia. O que ele tem para falar? E o que os adolescentes vão enxergar no que ele vai falar? Entendi. Então a gente trouxe e as consagrações geralmente são assim. A gente traz alguém deles. Olha, tem alguém pregando aqui, você não quer ser um pregador igual ele? Sim. É questão da influência, né? A influência. Poxa...
eu observo, porque assim, geralmente nesses trabalhos, você fica mais no suporte, deixa a coisa acontecer um pouco na mão deles, né? E alguns adolescentes, eles ficam vidrados. E você vê que realmente ele realmente vai ter uma tendência ou pelo menos a vocação dele vai ser algo em torno daquilo que ele está vendo. Ou seja, tem um adolescente pregando, e você vê que alguns adolescentes ficam ali conectados mesmo, querendo ouvir, querendo saber, pegando o jeitinho dele lá. É verdade. E, de fato, ele vai desenvolver a pregação na vida dele. Sim. Né? De uma forma ou de outra, ele vai querer se comunicar com os demais que estão ao seu redor. Sim. Né? Você leva uma adolescente que louva, que eu acho que é o mais comum, então as outras adolescentes também vão se interessar, né? E eles vão começar a participar, eles vão ter as oportunidades. E assim eu acho que, de certa forma, eles se nivelam, né? Eles estão ali sem nível nenhum, estou aqui só para participar, mas ele começa a ver assim, opa, eu posso também trazer uma palavra, eu posso ler um texto aqui. Eu também posso participar do culto. Eu também posso... E olha, isso eu acho que é em geral. Quando você está num lugar que você sente que você, né, que você contribui, você vê uma coisa, faz uma coisa que ninguém paga nada, ninguém dá valor. É verdade. Agora coloca uma taxinha lá pra você ver. Opa, eu tô pagando, eu tô aqui. Eu tenho que aproveitar. Esse dia eu tava conversando com o Pedro a respeito desse conceito, inclusive. Aí você leva a sério. Incrível. Na verdade, eu acho que é da natureza humana mesmo. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa aqui para me sentir parte disso aqui. E o que eu tenho que fazer tem que ser significativo. Perfeito. Ao ponto de até eu querer fazer algo que ninguém fez, né? Então, se é colocado essa opção para o adolescente ou para qualquer um de nós, eu acho natural você tirar a motivação para fazer algo. Perfeito. Opa, eu estou fazendo, opa, eu estou pagando, então eu tenho que... Poxa, tem que chegar junto, né? Eu tenho que participar, eu tenho que estar aqui. Poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Parada eu não vou ficar. Isso é verdade. E eu acho que, de certa forma, as pessoas querem participar. Elas querem estar. Elas querem fazer algo. Perfeito. Né? E às vezes ela só precisa de uma oportunidade, uma motivação. E às vezes a motivação é essa. Sim. Olha, você precisa fazer alguma coisa aqui, você tem que se esforçar um pouco mais. Opa, peraí, alguém está prestando atenção em mim. Eu estou sendo notado aqui nessa multidão. É verdade. Não, falando em motivação, dentro desse sentido, desse contexto todo que a gente vem abordando esses pontos, no que a CAAD contribuiu, e aí até é interessante explicar para o público que está ouvindo o que é CAAD, né? Que nome é esse, né? CAAD, Confederação de Adolescentes da Assembleia de Deus de Ipiranga. Perfeito. Então, a CAAD, ela, na visão geral, ela contribuiu demais e contribui demais na formação dos nossos adolescentes. Que ela começou em 2019 ou 2020? Acho que foi de 2019 para 20, né? Isso, primeiro então ela é recém. Lembro que o Pedro comentou, começou a CAD, a pandemia entrou, e agora? 2019, né, Pedro? A CAD confirma começou, aí, vamos consultar com os universitários aqui. Isso, 2019. Isso no que ela contribuiu nessa questão de motivação, né? Porque a gente vai subir o degrau agora para o nível ministerial, dentro de todo esse contexto que a gente vem comentando, esse trabalho com os adolescentes locais ali. Agora, o reforço ministerial, essa questão da motivação para o adolescente, no que você pensa que contribuiu essa talvez esse respaldo, esse reforço? Eu acho que a palavra é essa mesmo, é um respaldo, né? É igual a gente estava começando a falar aqui. Nos parece que quando você faz algo
que aparentemente você está fazendo. É mais ou menos igual Elias se sentiu na caverna, né? Só eu. Só tem eu. E Deus diz para ele: não, ainda há 7.000. 7.000, exatamente. Né? Então, talvez, eu acredito que todo líder passa por isso. Eu acredito que todo líder passa por isso. Que é naquela questão de, puxa vida, o trabalho é só aqui. Poxa, é só nós que acreditamos nisso. E na verdade não. Na verdade não. Tem mais um monte de outras pessoas trabalhando nessa mesma frente. A CAAD vem e ela une esses propósitos, une essas pessoas, centraliza e fortalece o trabalho, e aí você se sente um pouco mais assim, seguro. Opa, não é só eu não. Poxa, é um ministério que nós temos essa característica. A Assembleia de Deus de Ipiranga tem essa característica. Poxa, vem da sede, vem da central, né? Assinado pelo pastor presidente. Então a gente sente essa segurança, né? Sim. Eu acho que isso é positivo demais. Então a CAAD, por exemplo, no primeiro congresso, nós fomos, acho que, em 2 ônibus. Deus abençoou, proveu lá e conseguimos ir em 2 ônibus. Quando a gente chegou lá e viu aquela galeria cheia de adolescentes, aquela parte de baixo ali cheia de adolescentes, a gente ficou feliz demais. Qual foi a expectativa ou como foi a recepção dos seus adolescentes ali em Itatiba quando foi anunciado esse trabalho, essa pasta do ministério? Perfeito. Vocês vieram em 2 ônibus, então eu quero entender como é isso porque aí. eles já tinham. Na verdade é assim, nós falamos aqui do trabalho que passou por desafios, que passou pela mão de lideranças. Hoje eu considero muito que eu colho frutos de pessoas que plantaram lá atrás, né? Pessoas que se sacrificaram mesmo para o grupo existir. E o grupo não tinha nome, era um grupo de adolescente. Aí nós criamos um nome lá, o DAAD. Aí tinha o logo, nós fizemos um concurso, né? A gente tem essa característica lá de querer que eles participam, né? A gente fez um concurso, como vai ser o logo da UDAAD? Aí a gente teve uma premiação, Vieram os desenhos mais sofisticados do universo. Daquele jeito. Sofisticado é a palavra. Vamos no sofisticado. Veio um pastor com uma ovelhinha. Ovelhinhas de Cristo. Ovelhinhas de Cristo. O cordeirinho. Foi muito legal essa parte. Foi muito engraçado. Que eles desenhavam à mão. Caramba. Adolescente, não usaram software, não usaram CorelDRAW, não usaram nada, fizeram à mão mesmo, numa folha A4 e entregaram. Eu recebi uns 30 desenhos, né? Assim, na época o meu segundo era o James, meu concunhado, né? E a gente foi olhando e achando alguns engraçados, né? E a gente pegou 3. Aí tinha um assim, que foi o que venceu, né? Era um monte de desenhos assim dados às mãos e um mundo no meio, né? O planeta Terra no meio. E saindo da Terra assim acordes musicais. Sim. Esse era um desenho. E mais 2. E aí a gente colocou em votação. Aí fizemos o culto geral, né? De adolescente, que ia ter a definição do logo, né, por votação. E aí esse desenho ganhou de um adolescente, era só desenho de adolescentes. Ela ganhou um valor em dinheiro, a gente fez um checão. Foi bem engraçado, foi bem engraçado. E ela ficou super feliz e foi muito legal. E aí nós ficamos com esse logo durante 3 ou 4 anos, mais ou menos, 4 anos. E aí o desafio era outro, agora tá vindo a CAAD. Nós vamos ter que mudar o nome e o logo. Eu falei assim, vamos fazer de forma gradativa, que a gente consegue fazer as coisas de forma mais aceitável, né?
porque as pessoas se apegam. Sim, sem Né? dúvida. Ah, o logo lá, poxa, foi um adolescente. sofreu Ainda mais com quando isso eles também, participaram. É. Exatamente. A gente sofreu com isso também, né, João? De mudar esse logo aí foi difícil. 5, 6 anos, né? 5, 6 Não, anos. as pessoas se apegam às coisas, né? Uhum. Parece que não, mas para algumas pessoas fazem muito sentido aquilo. Sim, Faz parte da vida dela, né? sim. Aí a gente fez um culto de mudança do nome. Então o que a gente começou a fazer? O ano inteiro a gente foi trabalhando. Ó, pessoal, vai mudar. Vai Já vou mudar. avisando, né? Tá mudando. Se prepara. Se prepara. Que em outubro tem congresso. Vem aí, né? Vem aí. Se prepara, igreja. Tá vindo logo novo. Aí a gente conversou com o Pedro, falou assim, Pedro, a gente precisa fazer algo que a gente possa marcar esse momento. Uhum, Tem que ser significativa essa mudança. uhum. Porque para eles significa muito, Sim. né? Eu percebi isso em alguns. Para outros, naturalmente vai mudar, só mais um nome, só mais um outro. Sim. Mas para outros não, tem um significado para a vida dele. Aí a gente começamos a divulgar, vai ter uma mudança extraordinária. Todo merchan, né? Tem que fazer um merchandising. Suspense. É. E nós fizemos um culto em janeiro de 2020. Janeiro de 2020. O Pedro foi. Foi uma bênção. Uhum. Tiagão foi. Compartilha aí, Tiagão. Tiago Chagas. 2021. 2021. Uhum. Foi mesmo. Isso mesmo. Ano passado. Ano passado. Fizemos o culto da mudança do nome e do logo. Uhum. E foi uma benção. Todo mundo viu o logo, viu a mudança. Aí a gente fez bem rápido toda a mudança das nossas páginas, do Facebook, do Instagram. O Samuel tá aí. Samuel nos ajuda muito nessa parte. Então a gente foi mudando tudo rapidinho, porque a mudança foi ali e a gente começava já a falar tudo com aquela nova repaginada, né? Uhum. E foi uma benção no dia, um dos nossos líderes, que é o líder do Jardim Galeto, que é o Gileade, prega muito, viu? Prega muito. É bom ter o contato aí já. Eu vou passar você. Ele foi batizado com o Espírito Santo naquele dia. Foi uma coisa tremenda. Nossa. E Uma ele festa mesmo. ele esperava muito tempo ser batizado com o Espírito Santo. Aí não Muito tem como tempo, negar buscando. o logo novo, o nome Não, novo. Depois uma dessa. O logo novo foi ali certificado, né? Se alguns estavam em dúvida. Foi, naquele dia foi um mover de Deus, foi uma bênção. Foi algo que a gente queria mesmo, que algo fosse marcante. Para eles, principalmente, e para nós também, como líderes ali, que tá vendo o trabalho acontecer. Então esse dia ficou marcado mesmo. E no congresso desse ano, o Gileade até foi lá, testemunhou, né? No dia que ele foi batizado do Espírito Santo. E esse menino tá uma bênção de Deus. Ele prega em Itatiba lá, ele já pregou em quase eu tô falando de igrejas de várias denominações. Ele já pregou em pelo menos lá 50% das igrejas lá. Né? Além do Ipiranga, ele prega Jundiaí, Campinas. Nossa. Ele tá uma bênção. E é um dos nossos líderes lá. Nos ajudam demais. Então, para você ver que assim, essa mudança, ela vem com respaldo, com a estruturação, né? Ela aglutina forças, né? Ela reúne forças e tira aquela sensação do líder que está lá na ponta. O líder muitas vezes achar que o trabalho ele tá tocando, tá sendo um herói. Ele não tá sozinho, né? Morrendo, tipo assim, não mostrar. Eu acho que essa questão do respaldo é a questão dele não estar sozinho, mas ao mesmo tempo que ele tem os desafios como líder, do que a gente comentou aqui, ele saber onde ele pode procurar um escape no sentido de aconselhamento, de ideias, porque eu penso assim. Uma ideia que eu tenho, talvez você não vai ter. Então, e a que você tem, eu não vou ter. Então, se a gente trabalhar junto, são mais ideias que a gente pode ter juntos. Então, nesse sentido, acho que essa questão do respaldo também
vem justamente para isso, para que o líder de adolescente ele tenha um modelo ministerial, né, aprovado pela diretoria e tal, e também tenha um lugar onde ele pode se refugiar no sentido de procurar trabalhos, ideias, metodologias, compartilhar as experiências. Compartilhar experiências. O que deu certo em um lugar, de repente Exatamente. pode dar certo em outro lugar também, né? Ver como que está a questão do ministério num todo, né? Como que os adolescentes vêm trabalhando, porque, por exemplo, é o que a gente falou das gerações, que a geração de um adolescente hoje vai ser diferente do adolescente amanhã. Sim. Então, quando você tem outros casos, outros estudos de casos, você começa a compreender um pouco melhor o contexto desses adolescentes no geral, né? Sim. Então, aí acho que esse respaldo te ajuda com que você desenvolva melhor o trabalho com os adolescentes, né? Sim. É comum, né? A gente sempre tenta assimilar um pouquinho com o mundo secular para a gente tentar encontrar uma referência, né? Sim. Então, no mundo secular, o que é o network, né? As experiências de outras pessoas, as experiências de outros que avançaram mais, Sim. ou chegaram em um lugar que ninguém chegou. Uhum. Então, ela serve de referência. E o líder que ele está desenvolvendo o trabalho, ele precisa muito, muito mesmo, de uma visão, de alguém que vivenciou algo que ele ainda está desenvolvendo. Opa, já caminhou por esse caminho, já passou por isso, opa, é por aqui que tem que ir. Então é muito comum a gente ter essa necessidade. E até para nossa reciclagem também. Sim. A gente também precisa muitas vezes de renovar conceitos, né? Sim, sim. Né? Mantendo a essência, mas enxergar os mecanismos como eles se desenvolvem, né? Sim. Então é muito importante. As ferramentas que estão sendo trabalhadas, Sim. né? Você conheceu a Ana Paula e o Mané. Sim. Você conheceu. São Muito líderes extraordinários. Sim, sem dúvida. Eu peguei uma palhinha deles na conferência, no final deles comentando. O pouco que eu ouvi, eu fiquei bem feliz com o que eu vi. E a forma com que eles apresentam as ideias e tal. Tem uma visão muito próxima da realidade deles. Porque as ferramentas, a gente tem que saber trabalhar com essas ferramentas, porque, por exemplo, um líder, se você não tem esse respaldo ministerial, essa visão ministerial, por exemplo, como que um líder de adolescente, se ele não tiver experiência ou não souber como trabalhar com um adolescente que, por exemplo, pensa em suicídio, ou está em uma depressão, ou tem um problema ali sexual, da parte sexual, com pornografia e etc. A gente sabe e a gente crê 100% na palavra de Deus, acredito que ela é o nosso escape e tal. Mas também tem outras áreas que a gente precisa entender para a gente aplicar o que a palavra está dizendo de forma eficaz, né? Então, quando eu tenho esse time da CAD, eu consigo ter pessoas ali que talvez sejam especialistas em diversas áreas, em temas diferentes, para que naquilo que eu não seja tão bom, e aí você tem que ter autoavaliação, o líder tem que saber no que ele tem facilidade, no que ele não tem, para que ele busque esse aconselhamento. Porque, por exemplo, para mim seria um líder que trabalha com adolescente em depressão ou que pensa em suicídio, eu acho que é muito difícil esse trabalho. Então você precisa de ajuda de um profissional. Com certeza. Nessa área, certeza. Não é? Eu não sei se você já teve experiência Não. nesse sentido na CAD e tal. Não. Direto assim, não. O que a gente em Itatiba, a gente tem um suporte bastante bom. Nós temos na igreja pessoas que são psicólogos, que são pessoas que têm bastante informação. Nós temos pessoas lá que têm influência no conselho tutelar, né? Tem o vereador também, o William Soares. Ativa o sininho aí. Ativa o sininho aí, William Soares. Então, assim, que o trabalho ele se torna mais fácil, né? Ou seja, quando a gente tem um problema desse nível, né? Além do líder ele ir direto, né? Identificar o problema e já tá ali com o pai, porque o líder ele tem que tomar esse cuidado de
de ao mesmo tempo que não permitir aquela situação ruim evoluir, ele tem que respeitar os limites que ele pode atuar. Ou seja, ele não pode atuar como o pai do adolescente, Sim, é verdade. mas de trazer o pai junto para auxiliar o adolescente. Então seria uma liderança compartilhada, né? Compartilhada. Porque, de certa forma, o adolescente ele pode se apegar ao líder. Mas a missão do líder é fazer ele se integrar com a família dele, com o ciclo de amizade dele, e criar ali... O vínculo é natural. Sim. Ele vai gostar do líder. E o líder tem que fazer essa ponte para que não fique só no líder. E aí acaba sendo somente o líder que é a minha ponte de socorro. Sim. Não, existem mais pessoas que são os responsáveis de fato por ele, que vão auxiliar nesse trabalho. E aí o líder tem que fazer essa ponte. Então, o encaminhamento para um especialista, um encaminhamento para uma pessoa com os recursos necessários para atender aquela determinada situação, a gente tem na nossa igreja tem um corpo de pessoas que estão muito à disposição. Entendi. Né? E a CAD, ela vem nesse intuito dessa formulação, né? Sim. Nesse sentido, para ter esse... Porque nem todas as igrejas têm o recurso que vocês têm. Exatamente. Olha para você ver. Até pouco tempo, parece que é uma coisa assim, até imatura, né? Mas era comum a gente ver pessoas da igreja falar assim, você vai num psicólogo. Que isso? É pecado você vai orar. Você não tem, vai orar. É verdade. Então falta de oração, né? Entendeu? E é um profissional, e a gente tem muitos profissionais cristãos que vão atender, que vão destravar, né, a determinada situação que a pessoa está vivenciando, sendo usada por Deus. Sem dúvida. E usando os mecanismos da psicologia. Sem dúvida. Né? Então, assim, é um outro conceito que ele tem que ser renovado, e ele está sendo renovado, e hoje já é muito atual. Sim. Né? Então, até pouco tempo, era assim, não, que isso? Ir no psicólogo? Que isso? A pessoa precisa orar, precisa de Deus, né? Vai jejuar. É verdade. E a pessoa não entendeu que... nós aprendemos o ser humano é corpo, alma e espírito. E a parte do... É só o corpo que fica doente. Exatamente. A alma não fica... Não. Exatamente. E é uma maturidade, né? Eu entendo que é uma maturidade que é necessária. Sim. E aí, quando a gente vê, né, a CAAD com uma estrutura dessa, né, linkando ali com a COJAD, fazendo um trabalho em parceria que é muito importante. Sim. Que é muito importante você ver um beneficiado, a igreja, principalmente, e todas as áreas dela, o adolescente, o jovem, a criança, né, e usando as ferramentas adequadas. Porque senão tá tratando um problema específico de um profissional que vai resolver e acaba perdendo muito tempo e resolvendo com a ferramenta errada. Perfeito. Você quer fazer uma pergunta? Eu queria perguntar sobre a questão da CAAD, que a gente sabe que ela é bastante recente, né? Então é uma bebê a CAAD. Ela não chegou nem... Eu acho que ainda enquanto não a COJAD, o irmão, o Antônio veio aqui e falou, a COJAD tem 50 e tantos anos. Eu acho que... E ele falou que... Eu acho que a COJAD está em 70% do campo, a CAAD deve estar em 20%, 30% mais ou menos. Então, assim, eu queria perguntar justamente 30%. O Pedro tá sendo nossa cola aqui, ó. 30%. Então, assim, como que o irmão vê nesses primeiros aí 3 anos, né, de trabalho da CAAD, como que tem sido a reação e o desenvolvimento dos trabalhos nas demais congregações, assim, de forma ministerial mesmo, porque em Itatiba acho que era um caso onde já existia um trabalho, né, muito bacana por sinal, mas e como que isso está aos poucos indo para as congregações? Expansão, vocês né? acham que está surtindo o efeito desejado, está num ritmo bacana, os líderes de adolescentes estão pegando a ideia? Como que o irmão vê o desenvolvimento? Eu enxergo de forma muito positiva e com resultados palpáveis, né? A gente enxerga hoje o trabalho da CAAD.
A gente, por exemplo, a gente teve uma reunião de obreiros lá, e tem relatório, a gente passa relatório para o nosso pastor, Legal. a gente dá satisfação para o nosso pastor, né, do trabalho, né, que ele se envolve bastante em todos os trabalhos. A gente percebe realmente assim a existência de algo palpável com resultados claros, né, para todo mundo ver. Não é algo que tem que se explicar muito, não. Ó, o trabalho está aqui, ó. Já tá sendo realizado, tem o resultado, tem o envolvimento, tem o engajamento, né? Então eu enxergo de maneira geral muito positivo e vou mais além. É um trabalho que muitos vão colher frutos, Sem dúvida, né? Desse lançamento de semente aí, Sim, né? sim. Enquanto vai lançando semente, o trabalho vai aparecendo aqui, vai aparecendo ali. É muito interessante isso, porque voltamos na questão da motivação, porque assim, imagine lá numa igreja determinada cidade, não tem o trabalho de adolescentes. Uhum. E alguém vê pela internet, pelo Joadcast, a iniciativa. Poxa, mas tem adolescente lá, poxa, eu posso fazer aqui também. Sim, verdade. Então, eu creio que é Deus fazendo isso, né? Sim. Despertando pessoas, Sim. né? E quando vê algo que está acontecendo, um trabalho robusto, que gera resultado, a pessoa tem mais confiança. Não, eu vou fazer aqui também. Sim. Vou começar com 3, 4, 5 adolescentes, mas eu vou começar. Olha pra você ver. Olha os caras lá, meu. Os caras estão fazendo. Por que eu não posso fazer também? Né? Porque assim, eu acredito, assim, piamente, eu tenho certeza. A demanda, ela já existe. Uhum. Ela já existe. Qual igreja que não tem adolescente? Não existe. Toda igreja tem adolescente. Pelo menos um. Pelo menos 1, 2, 3. Existe a demanda. Talvez o que agora precise é do despertar mesmo. Sim. Porque imagine só, você começa com trabalho com 1 ou 2 adolescentes. Coloca eles ali para cantar. Né? Não dá uma oportunidade lá no meio do culto. Aí vem outro ali de passagem. O irmão que foi ali um dia aleatório. Aquele adolescente já falou, não, eu quero ir lá eles têm o grupo. Eu acho que vocês têm essa característica também. A sede geralmente é um lugar que tem todos os trabalhos. Ele tem todos os trabalhos, porque é a sede. Uhum. E às vezes alguém da congregação fala assim, eu vou congregar na sede. Por que você vai congregar na sede? Lá tem trabalho com criança. Lá tem trabalho com adolescente. Meu filho é adolescente. Eu não estou dizendo... e me entenda, não estou dizendo que o obreiro lá não está fazendo o trabalho dele. Muito pelo contrário. Mas as pessoas são assim, poxa, eu tenho aqui meu filho adolescente, eu vou levar lá. Vão atrás de suprir uma necessidade. Suprir uma necessidade, exatamente. E essa demanda, ela já existe ali, vai agregando mais pessoas. Eu enxergo dessa forma. Perfeito. Então a CAAD, ela vem mesmo para aparecer e é o que a gente gosta de ver, né? Resultados palpáveis, algo que a gente vê. Né? Não é somente um conceito que está lá, com um banner legal, e a cada 5 anos acontece alguma coisa. Não, a coisa acontece todo ano. É um trabalho contínuo e que você vai acompanhando esses resultados, e se não tiver tendo resultado em determinadas áreas, você vai corrigindo, né? Porque é um trabalho recente, que está em expansão e também em desenvolvimento. Sim. Então, esse acompanhamento eu acredito que seja essencial. Eu tenho uma última pergunta. Eu acho que o tempo já está indo embora, né? Eu quero fazer a pergunta que você fez para o Antoniel. Eu queria. Eu não vou fazer a mesma pergunta, mas eu acho que a gente poderia falar um pouco de futuro. Né? Então, se você quiser falar, faz a pergunta. Não, formula a pergunta. Essa, Antoniel. Não, que o André fez uma pergunta bem interessante para o Antoniel, e como a gente, sem combinar, você comentou de que alguns trabalhos, se não todos,
a forma que a CAD e a COJAD vem trabalhando é quase que unificado no sentido de que um respalda o outro para que o reino ele continue avançando, né? Então, o André fez uma pergunta para o Antonial, e aí eu repito essa pergunta, que é qual é a visão, o objetivo da CAD hoje, qual é o objetivo dela hoje, e qual é o objetivo da CAD daqui a 5, 10 anos? Como seria um resultado que na liderança sua e do Pedro vocês veem como um resultado, tipo assim, cumprir a carreira? Não é botando um prazo de validade aqui, só pra deixar claro, mas assim, nossa, se eu quisesse chegar num lugar onde que... Interessante. É o meu objetivo, não sei. Permitindo Deus, como o Thiago fala, né? Se não me engano, o Thiago fala, né? Não fala que amanhã você vai fazer tal coisa, fala assim, permitindo Deus. Se Deus quiser. Exatamente. Talvez eu vou falar por mim, tá? Não, Digo eu, não, senhor Pedro. Eu acho assim que um evento que seria marcante, assim, na minha opinião, seria, por exemplo, juntar aí uns 1.500 adolescentes ali no Ibirapuera e fazer um grande evento ali. Fechar o... Não é Maracanã, Ibirapuera... Não, Maracanãzinho? Maracanãzinho, mas será que... Eu acho que cabe mais do que 1.000 ali, hein? Aí você vai precisar de uns 20 mil, Exatamente. Não, o ginásio Ibirapuera, não tem o ginásio lá? Tem o ginásio... qualquer coisa. É o ginásio. Pavilhão, não sei. Eu acho assim que... o Samuel até se movimentou ali. Falou que... Tá animado. Tá animado. Eu acho que quando coisas grandes são feitas... elas geram uma expressão e geram uma notoriedade, né? Então acho que é algo assim que marcaria, que ficaria na memória, que deixaria assim aquele, vamos dizer assim, é ruim usar essa palavra, né? Mas eu vou dizer, aquele saudosismo bom, positivo, falar, puxa vida, nós fizemos aquilo, Deus nos ajudou a fazer aquilo. Naquele dia, por exemplo, foram salvas 50, 60, 100 almas. Pessoas que estavam ali caminhando, estavam passando, pararam para ouvir a palavra de Deus, vendo ali adolescentes, vendo a molecada. O que está tendo aí que tem tanto adolescente? Exatamente. Né? Talvez assim, um trabalho nesse nível, talvez... nós estaríamos num lugar legal de se estar e um lugar bem bacana assim de referencial. Perfeito. E sempre é algo que eu aprendi, né? Parece que a gente tem aquela falsa humildade, né? Nós vamos fazer algo aqui para nós, porque Jesus está com nós, onde tem 1, 2 ou 3... Eu acho e tenho certeza que Deus, de fato, Ele quer fazer coisas grandes no nosso meio. Ele quer fazer coisas extraordinárias, né? E eu creio que somos nós aqui. Não tem ninguém para nascer para fazer isso. Somos nós, né? E talvez essa visão para que a coisa tome proporções que... no final do Jornal Nacional, alguém fala, antes do Boa Noite, Igreja Assembleia de Deus, com o grupo da CAD, da COJAD, estão aqui no Ibirapuera fazendo um grande evento. Talvez essa notoriedade vão chamar a atenção. Por exemplo, nós temos um presidente da República. É uma percepção minha, tá? Que a sua esposa é evangélica. E que em um determinado momento ela ficou tão feliz ali pela indicação de um ministro do STF que ela começou a falar em línguas estranhas. Vocês viram isso no jornal? Sim. E que tomou uma notoriedade gigantesca. Todo mundo, você ligava na Jovem Pan, você ligava na CNN, você ligava no site da UOL, todo mundo estava comentando a mesma coisa. A esposa do presidente estava falando em línguas, estava emocionada. Então, de certa forma, as pessoas que não conheciam os dons espirituais, olha,
Alguém que está lá, a maior autoridade do nosso país. E está vivenciando isso. Sim. Então, opa, isso deve ter algum fundo de verdade, né? Então, a gente percebe assim que tomou uma notoriedade. E isso é importante. Eu enxergo com bons olhos. Eu vejo o lado bom dessa história. Porque muitos outros vão se inspirar nisso, vão buscar isso e vão querer viver isso. Então, o objetivo da CAD, pelo menos da sua parte, seria que a CAD ela reproduzisse um trabalho, uma plataforma em que o resultado dela atingisse de forma social nacional. Perfeito. A nível isso nacional. Mesmo. Isso mesmo. É uma perfeito. visão bem Ousada. Bem ousada, porque e é bom que tenha essa visão, porque se nós, como igreja, atingirmos os adolescentes a nível nacional, a gente vai ter se Jesus não vier, claro, sempre a gente diz isso, né? Se Jesus não vir, a gente vai ter um futuro de uma nação melhor. Sim. Não é isso? Sim. Sim, e outra coisa, né, César, que fica implícito aí, acho que para você ter um evento desse nível, você precisa ter um alicerce muito bem Estruturando. construído ali, pavimentado. Então isso, na verdade, é o resultado de uma série de outras coisas. Sim. Algumas a gente falou aqui, mas imagina que realmente os adolescentes estejam cheios de Deus, Sim. estejam Perfeito. não só ali por conta da questão social, mas também com entendimento do propósito. Sim. Então, assim, realmente é algo ousado, porque envolve uma série de outras coisas, né? E não simplesmente o movimento. Envolve muito trabalho, muita estrutura, muito planejamento. Muito cuidado, Muito muito discipulado, cuidado, muita exato. conversa, Sim. E sem dúvida, sem dúvida. Talvez esse... muita oração, é tudo, né? Não, e aí casa com que o pastor Antoniel ele comentou da visão da Cojade e alguns trabalhos que ele falou que está em desenvolvimento, alguns em planejamento, eles casam... Sobre legados também, no âmbito social, né? Exatamente. Perfeito. Bacana, acho que tem mais alguma pergunta? Não, ponto, tinha só. César? A minha pergunta era a sua pergunta, na verdade, que você fez com o Antoniel, que eu gostei da pergunta que ele fez com o Antoniel, eu guardei. Eu vou fazer quando for da CAD, porque são trabalhos que, assim, quem trabalha com adolescente, o adolescente, ele pode ter você como líder, mas você não pode ter ele como liderado, porque é uma liderança de transição, né? Sim. Você pega do departamento infantil e você lidera ele sabendo que você vai entregar Trabalho de formação. para os jovens, né? Então a CAD, junto com a Cojade, da Perfeito. mesma forma, né? Recebe os adolescentes da CAD e a CAD prepara esse adolescente para entregar Sim. para a Cojade continuar desenvolvendo esse adolescente para que ele se torne um jovem. E aí Sim. o trabalho da Cojade é desenvolver esse jovem para ser um homem, uma mulher Sim. de Deus, né? Para Sim. que eles já são igreja, mas que daqui a pouco talvez eles vão estar liderando ou fazendo parte com uma representatividade maior dentro da igreja que ele estiver congregando. Na Né? igreja, Sim, na sim. sociedade, Exatamente. como pai de família, mãe de Exatamente, família, sim, isso aí. enfim, profissional, qualquer coisa, né? Para você ver que nas várias etapas da nossa igreja, todos acabam moldando um pouquinho e passa para o próximo. Isso. Molda um pouquinho e passa para o próximo. A gente tem um trabalho lá em Itatiba muito forte com as crianças, com a irmã Sueli. Faz um trabalho extraordinário lá com as crianças. Todo ano o congresso de crianças ele acontece. Sim. Ela passa para a gente aqueles crianças que estão pré-adolescentes e adolescentes para a gente. A gente trabalha com eles ali num período de mais ou menos 5 anos. Depois passa para a mocidade. E a mocidade lá com o Wellington, né, pelo menos em Itatiba, né, trabalha com eles e faz a transição deles. Aquela irmã que vai ser do círculo de oração, aquele irmão que vai ser do grupo de varões, e que desenvolve um trabalho lá, e tem todas essas fases lá. Né, e aqui também não é diferente. Né? Essas fases, elas nos ajudam a criar raízes, criar vínculos, e assim a gente se torna pessoas melhores e pode ajudar outros também. Sim, Né? No âmbito individual,
eu tenho certeza que eu tô 1 milhão de vezes melhor do que quando eu cheguei, né? Sim. E é um aperfeiçoamento contínuo. Sim. Nós vamos sempre melhorando, sempre enxergando novas oportunidades, né, para a gente melhorar, para melhorar o nosso ambiente. E assim as coisas vão melhorando onde a gente passa. Sem dúvida. E Deus vai nos ajudando, dando suporte, Vai capacitando, né? Com certeza. E vai nos dando visão, enfim. E eu tenho certeza que é uma visão que glorifica o nome de Deus. Sim. E se glorifica o nome de Deus, a gente deve trabalhar para isso, né? Com certeza. Eu Isso também. aí. Então, muito boa essa conversa. Sim, né? um pouco ali sobre a vida do presbítero Marcelino, né? O começo ali De dele. repente como um isso veio com adolescente aí também não conhece muito bem, né, o irmão? E agora teve a Ótimo. oportunidade aqui desse momento de bate-papo, Ótimo, essa muito mesa, conhecer um pouquinho mais e também um pouco mais da CAAD, da né? CAD, exatamente. Então, só para encerrar, se você ainda não deixou o like, deixa o like aí, inscreve no canal, ativa o Escreve aí, sino. ativa o sininho aí. Nossas redes sociais, @joad.oficial. Amanhã esse episódio estará no Spotify logo pela manhã. Acho que é isso, né? Agradecer Vai. a Deus. Normalmente não, sempre, né? Sim. A gente encerra aqui o podcast com uma oração. E os nossos convidados fazem essa oração. Amém. Então, Não, eu ia falar, se o irmão quiser passar a página, as páginas verdade. da igreja lá, pode Opa. passar, viu? de repente alguém ali da região também tá ouviu aí, clicou. tá procurando uma igreja, ó. Recomendou ali, tô morando ali em Itatiba, pertinho, o Jundiaí que é pertinho, né? Já Do lado. Aí tem uma igreja. passa o endereço, as irmão páginas. Marcelo vai passar o endereço, as páginas, telefone, Ótimo. tudo que o senhor quiser. Assembleia de Deus Ipiranga Itatiba, né? É isso aí. Rua José Boava, número 500, Alto Santa Cruz. É uma bênção congregar lá. São mais ou menos aí 28 congregações. As páginas no Facebook, né? Assembleia de Deus ADI Itatiba, Perfeito, CAAD Itatiba perfeito. e também Instagram. CAAD Itatiba, ADI Itatiba. E no YouTube também, né? YouTube Tem também. bastante YouTube coisa. também. Tem os cultos Os lá, né, que nossos são cultos transmitidos, né? São todos transmitidos, os cultos principais, né? Isso aí foi sensacional, Sim. muito bom. No congresso nós tivemos pessoas que aceitaram Jesus Através da transmissão. através da transmissão online. Ó, A que gente bênção. estava ali feliz, glorificando ao nome do Senhor. O Espírito eu- Santo estava trabalhando de Exatamente. forma online, né? À distância, na Sim. verdade. Aí o Jambres, que é que cuida das mídias, lá falou, ó, tem uma pessoa aceitando Jesus aqui. Ó, que bênção. E a gente falou lá, olha, tem uma Maravilha. pessoa aceitando Jesus. Jesus abençoe sua vida. Usar as ferramentas que Deus disponibilizou para nós, E né? Deus Na nossa fez- geração. E Deus, através do Espírito Santo, foi trabalhando no coração daquela pessoa Perfeito. que aceitou a Cristo ali naquele dia. Perfeito. Isso aí, então faça uma visita lá pro irmão Marcelino. Se estiver muito longe, também você pode visitar a gente na Avenida do Doutor Ricardo de Jafé 214, ou mandar uma mensagem lá nas redes sociais deles, nas Isso. nossas. A gente tá aqui para atendê-los da melhor forma, a gente pode orar por vocês, enfim, que quiser conversar sobre qualquer coisa, a gente tá aqui para ajudar, né? Sim, sem dúvida. Sempre à servindo. disposição. Estamos para servir. Irmão Marcelino, se o senhor quiser mandar um recado pro adolescente, para um líder adolescente, depois o seu irmão já pode orar. fazer a oração. Não, Fica à perfeito. vontade. Essa câmera aqui. Tá ótimo. O recado que eu tenho para dar é que nesse trabalho nós temos muitos altos e baixos. Muitos montes e muitos vales. Mas eu digo uma coisa, Deus está em todos eles, né? Deus. Deus está com você quando você está no mais alto pico do monte, como Deus está com você também no mais profundo vale, como dizia Davi, no vale da sombra da morte. Deus está com você, Ele tem um plano na sua vida, Ele usa as situações da vida para te moldar, para te preparar, porque Ele tem coisas grandes, coisas maravilhosas na sua vida. E assim, aquele que colocou a mão no arado, de maneira nenhuma pode olhar para trás. Exatamente. Então olhe para frente, olhe para o alto, olhe para Cristo, que Ele com certeza, Ele tem algo maravilhoso na sua vida e Ele quer fazer através de você. Aí você fala assim, Deus, não é outro, não. Não é outro. É você mesmo. É você mesmo, é você mesmo.
Ele quer te usar, ele quer usar você como uma ferramenta poderosa para que ele possa resgatar vidas que estavam destinadas à perdição. Ele quer usar você para salvar, para libertar e para fazer da sua vida e das demais pessoas uma vida de vitória e de bênção. Amém, glória a Amém? Deus. Glória a Deus. Prega aí. Glória a Deus, amém. Vamos orar? Vamos orar? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este programa, por este momento, Senhor, que nós passamos na Tua presença, pela vida do irmão André, do irmão César, de todos que estão aqui, que estão apoiando esse trabalho, que estão na parte técnica, que estão nas partes administrativas. Senhor, abençoa esse lugar de maneira poderosa, que o Senhor possa usar-nos, Senhor, de maneira que o alvo seja atendido, que o alvo seja alcançado pelo Teu Espírito. Abençoa cada um que estiver ouvindo essa mensagem, que estiver assistindo esse podcast, Senhor. Que o Senhor possa realizar coisas maravilhosas na vida daqueles que creem na Tua palavra. Deus, abençoa as nossas vidas, abençoa a vida de cada um que está na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu Marcelino. Deus abençoe. Deus abençoe. Ótimo. Obrigado, Deus continue abençoando a vida do irmão. Cezão, obrigado Tamo por estar junto. aí mais uma vez com a gente. Amém. Tamo junto, E muito agradecer bom. a Deus também pela oportunidade de você que esteve com a gente durante esses momentos. Deus abençoe e até a próxima quinta-feira. Até mais. Falou.